Segundo Reis, capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagará tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. E seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor seu Deus. Desde torres de sentinela até cidades fortificadas, eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra.
Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibais e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem a outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem a outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Segundo Reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-o, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no sexto ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os estabeleceu em Ala, em Gozã do rio Tabor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laques: cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Assíria.
De Laques o rei da Síria enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei, e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora, o desafio do meu senhor, o rei da Síria, eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas, somente para o seu senhor e para você e não para os que estão sentados no muro, que, como vocês, terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-os de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-os a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará, que esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá a água de sua própria cisterna. Até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo, quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iveá? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito.